Ok. Andrei? O Andrei... Cantaste o hino nacional quando era mais novo, Andrei? Como é que era? Faz um flashback rapidinho e fala aí pra gente a importância de uma escola cívico-militar, Andrei. Beto, eu nunca estudei numa escola cívico-militar, mas admiração sempre eu tive, porque na nossa época também, eu sou década de 70, década de 80 estudando, então na época os colégios valorizavam muito o patriotismo, né, todo aquele dever cívico, nós tínhamos matéria como moral e cívica, o SPB, isso tudo faz a gente despertar mais para o lado do sentimento patriota que nós temos que ter. Eu, como pai, para mim, tipo assim, seria um orgulho você ter um filho seguindo aquela disciplina, aquela conduta que eles propõem e eles passam a botar na prática, né, para os alunos. E a gente vê o seguinte, que tá aí os índices que podem comprovar, eu sei que tem algumas que são famosas, tem Agulhas Negras, onde é que é Agulha Negra? Fica onde? Nós temos em Campinas, então eu acho que tem vários centros como Manaus, tem uma escola famosa, tradicional, e você vai buscar esses alunos que passaram por lá, que tiveram uma carreira bonita, tudo, quer dizer, porque tem foco, claro que não é todo mundo que está disposto abrir mão de certas mordomias, né, que muitas vezes tem que seguir com rigor, com disciplina, mas o que propõe, o que pode de contraprestação, inclusive eu acho que tem um incentivo no esporte também, né? Então eu acho que forma um cidadão fantástico. Eu acho que está certo que nem todos nós, nossos filhos, estão preparados para isso. É natural, aí que entra a liberdade de você escolher uma escola dessa. Mas forma cidadãos de uma forma fantástica, eu tenho maior admiração por isso e sou favorável. Eu acho que pelo menos todos os municípios de médio e grande porte têm que ter essa oferta na educação. Ok, vamos falar agora de esporte, né? Coronel, o senhor trabalha com, eu vi aí no seu currículo, além de coronel, professor, né? O senhor é estrategista, né, em segurança pública. Vamos falar de esporte. A gente vive aí um ciclo de internet, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais, TikTok. E com relação ao esporte, qual a importância, aquelas escolinhas de futebol que a PM faz, sempre executou nos bairros? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do esporte, na prevenção e as escolinhas de futebol. Isso, Beto, com certeza. O esporte, para mim, é o maior facilitador para a gente agregar bons valores aos nossos jovens, né? A gente sabe que o jovem ele procura sempre se aproximar daquilo que tem mais perceptividade, que tem mais assim, afinidade. E o esporte, de uma maneira salutar, ele é muito interessante para a gente buscar esse jovem, principalmente resgatar aqueles jovens que estão tentando desviar um pouco, aí, digamos, o seu caminho, né? A gente, dentro da Polícia Militar, tem vários projetos, inúmeros. Hoje mesmo, uma semana atrás, eu estava ali até no Mercadão, eu encontrei com uma pessoa que disse, olha, eu fui aluno da escolinha, lá do 3º Batalhão. Eu estive lá no ano tal, eu conheci o sargento tal, hoje em dia eu sou tal coisa. Poxa, isso é interessante porque a gente ensina, o esporte ensina bons valores às pessoas. Como você bem falou, Beto, a gente está, hoje em dia, sendo massificado, sendo bombardeado por redes sociais, como você falou, TikTok e outras coisas, que levam a pessoa, principalmente o jovem a ter aquela percepção que o curtir, que o se divertir é mais importante do que ele crescer quanto pessoa, quanto um cidadão. Mais do que sair para curtir, é mais importante você sentar e ler um livro, aprender, se desenvolver intelectualmente. Porque lá na frente, meu amigo, daqui a 10 anos, quando você for um jovem, for para o mercado de trabalho, a disputa vai ser só com você, contra você mesmo, contra o que você adquiriu na sua vida. E o esporte traz isso. Ele traz aproximação, ele traz o congraçamento de pessoas dentro de uma comunidade. Eu já vi, Beto, durante esse meu caminhar aí, bairros, inclusive aqui em Santarém, onde o índice de criminalidade estava alto, envolvendo jovens até pré-adolescentes, digamos assim, principalmente com a questão de drogas. Nós entramos com o PROERD lá, e a nossa grata satisfação que no dia final do PROERD, quando a gente foi fazer o encerramento, que é aquela festa que geralmente a imprensa mostra, nós tivemos a grata surpresa daqueles jovens terem formado um time, e um time fazendo uma alusão à Polícia Militar.
Isso pra gente é importante, porque vi que aquelas pessoas se uniram em prol do esporte. É bom pra gente, é bom pra família, é bom pra família desses jovens, e a gente sabe que a gente está assim encaminhando eles de uma maneira, como eu falei, mais salutar para esse futuro que está chegando, que lá na frente não vai ter esse negócio de TikTok, não vai ter esse negócio de Facebook. Lá na frente, na hora de você buscar seu emprego, é o que você adquiriu de conhecimento que você vai estar ali botando na frente da pessoa que quer contratar você ou no concurso público. E é isso que a gente tem que sempre colocar na mente das nossas pessoas, nossos jovens. Vou passar aí para o Andrei agora, coronel. Andrei, e aí? A tua vida toda foi trabalho, desde criança, teve aquela época que a gente jogava com os JEPs, escola contra escola. Tu passou por isso, Andrei? Passei, mas eu era muito, também desde cedo, sempre no trabalho. Papai incentivava a gente a estar trabalhando também, né? Então, eu não participei muito disso, mas eu acho interessante esses projetos que o coronel falou, porque é aquilo que eu falei agora também sobre um trabalho preventivo, né? A gente tem muitos jovens ociosos, alguns estão em rede social, tá? Mas outros também estão se juntando em grupinho e dali acaba não saindo coisa boa, né? E o mau exemplo é rápido que prolifera, né? Então a gente, quando tem a oportunidade de ser, tipo assim, aquele start, que muitas vezes esses programas, que são esses projetos, ele desperta no adolescente e ele vai para um bom caminho, né? Não vai para um mau caminho. Então eu acho interessante isso. Acho bacana. Ok. Então vamos lá, coronel. Vamos agora, passamos da fase do aquecimento, vamos agora para umas perguntas mais curiosas, né? Hoje, falando de Santarém, ali atrás da 5ª Unidade Educacional Regional de Educação, ali da Quintaúri, a gente vê ali, não sei se é um batalhão, não sei o que é, o nome direito, e eu queria que o senhor falasse para a gente como surgiu aquele batalhão ali. Foi bem interessante, Beto. Porque, veja bem, nós das forças policiais, né, a gente trabalha muito com planejamento, né? Às vezes não chega isso até a população, né? Mas a gente procura trabalhar muito com planejamento estratégico, né? Que é quando você chega num local, você analisar o que você tem, digamos aqui no município. É o município que nós temos hoje, como eu falei anteriormente numa outra pergunta, o que a gente pretende daqui a 4, 5 anos. E assim a gente fez quando nós chegamos aqui no CPR1, que é o Comando de Policiamento Regional de Santarém. A gente visualizou internamente o que nós tínhamos de forças, o que nós tínhamos de fraquezas. Nós visualizamos também o ambiente externo da Polícia Militar, as nossas oportunidades e as ameaças que nós tínhamos também naquele momento. E uma das coisas que a gente visualizou, meu amigo, desde 2015, foi que a gente tinha um número bem considerado de policiais militares, ocupando apenas uma unidade aqui em Santarém, que era o 3º Batalhão. Então, até para as pessoas entenderem isso, na época, Beto, havia uma discussão muito grande no alto comando da Polícia Militar em Belém para que esse excedente de policiais militares que existiam no batalhão fossem deslocados para Altamira e para Miritituba, ali em Itaituba, para reforçar lá. Por quê? Porque existia esse excesso. Mas esse excesso de policiais militares, na verdade, não era, porque dentro do município, se a gente fosse comparar e fazer uma proporção com o número de habitantes, era ainda aquém do que era necessário. Mas o que nós visualizamos ali, como eu falei, quando a gente analisou o ambiente interno nosso? A gente precisava criar uma outra unidade, porque se a gente criasse uma outra unidade, acabava com essa discussão que existia no alto comando, da gente perder efetivo em Santarém. Porque se a gente criasse um outro batalhão, esse efetivo ia ser diluído, ia ser separado, e, consequentemente, a gente manteria esses policiais aqui em Santarém, dando segurança aos mais de 300 mil habitantes que nós temos. Então, desde 2015, Beto, a gente vinha trabalhando nessa construção de uma outra unidade aqui. A nossa vantagem, digamos assim, a nossa oportunidade que a gente viu externamente, que existia uma lei com uma previsão de outro batalhão aqui. Mas desde então nunca ninguém conseguiu implementar na prática. Aí o que nós fizemos? Nós fomos buscar o apoio das comunidades, dos consegues. Grande consegue ali do Maicá, da Curuaúna, nós fomos buscar apoio da comunidade. E mostramos esse projeto para eles. E eles aceitaram de bate-pronto, né? Quem que não quer ter uma polícia próxima a você? Lógico. Então, junto com a comunidade, junto com os consegues, nós começamos a buscar um local, que o projeto estava pronto. O projeto foi encaminhado para Belém, mas nós tínhamos um aspecto que era
que era uma dificuldade muito grande de ser implementado, que era o local. O Estado não tinha condições de alugar um prédio. O Estado não tinha condições de construir um quartel como é o 3º Batalhão. Então nós tínhamos que achar um espaço que fosse execuível, para a gente pudesse implementar um batalhão lá. E aí, com esse apoio da comunidade, uma pessoa, uma vez me procurou e disse: Coronel, você está procurando colocar um batalhão e tal? Por que o senhor não olha a área da Quintaúri? Olha lá, um espaço muito grande, não é isso, Beto? É um quarteirão praticamente inteiro. Tem uma instalação boa lá que serve somente dormitórios de jovens que vêm para cá, de professores. Então nós fomos olhar lá. E quando nós vimos, achamos interessante, bom, ideal para a gente. E nós fomos junto com a comunidade: olha, está aqui o espaço, é esse aqui, bora correr atrás, bora. Esse espaço, inclusive, está sendo destinado no futuro à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E para você ver como é interessante a força que tem a comunidade, a força que tem o cidadão. Em razão de baixo-assinados, de reivindicação da comunidade, aquele prédio foi transferido da Secretaria do Meio Ambiente e passou para a Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Militar. Para ver como esse processo se desenvolve de maneira longa, mas é estratégica e com apoio da comunidade, ele é fundamental. E assim nós conseguimos instalar o que hoje nós temos ali na Maraquitã, que é o 35º Batalhão, um dos batalhões mais novos da Polícia Militar. E quem for lá, tenho certeza que lá ele é aberto a todos. Hoje quem comanda é o Tenente Coronel Valério. Você pode ir lá e vai ver como a estrutura está modificando. Nós tínhamos, quando nós iniciamos, só era aquele prédio. Hoje em dia ele está aumentando. No futuro, como nós planejamos, ele vai ser tipo o 3º Batalhão. Vai ser um batalhão exemplo também, em termos de estrutura, dá uma estrutura interessantíssima aos seus policiais que estão lá. E hoje cobre uma área muito grande, que vai desde daqui da região do Planalto, subindo até Belterra, Mojuí. Ele executa o policiamento lá. Então esse é um exemplo, Beto, do como se trabalhar com planejamento, como se trabalhar com metas, com objetivos, com avaliações periódicas. A gente consegue, sim, ter nossos objetivos. E outra coisa interessante, nós reformamos, nós colocamos para funcionar aquele batalhão com apenas menos de R$150 mil numa licitação. Com pouquíssimo nós conseguimos colocar para funcionar uma estrutura que atua cobrindo uma grande parte da população santarena. Então é isso que a gente tem que procurar ter. Eu falo aqui diretamente com você aí dos nossos conselhos, das nossas associações de bairro, buscar sim melhorias para a sua área, buscar melhorias para o seu bairro, para a sua comunidade, através de planejamento, através de buscar coisas que são direitos seus. Na Constituição mesmo diz, né? Os direitos sociais. Está lá a segurança, está a moradia, está a mobilidade, todos eles estão lá no artigo 6º da Constituição Federal, só buscar e ver e trabalhar junto, você, presidente da Associação de Bairros, de nossos conselhos, trabalhar junto com os seus comunitários, com as suas outras lideranças, para que a gente possa ter sempre melhorias aqui para Santarém. Coronel, aproveitando o embalo, falando de comunidades, só um minutinho aí, falando de comunidades, vilas, ainda ele, Andrei, vilas como Curuai, vilas como Boim, né? Como Flechal ali em Óbidos. Qual a grande dificuldade de atender ali ou então de mandar o contingente de policiamento para ali? Como é que funciona isso, Coronel? Bela observação, Beto. Veja bem, meu amigo, aí eu vou depois entrar num outro assunto interessantíssimo, que é a questão do Estado do Tapajós. Deixa eu lhe colocar. Quando você, por exemplo, na estrutura da segurança pública como um todo, falando de todas as forças, você aqui em Santarém, para você deslocar um grupamento para Boim, ou um grupamento para Juruti, para Curuá, para outro município, você não tem essa competência exclusiva para quem está aqui na região, que está comandando aqui. Você não tem essa autonomia. Você tem que solicitar ao Poder Central, que é Belém, porque você tem que se deslocar os policiais, você precisa pagar diária. Você não é esse ordenador de despesa, então você tem que solicitar essa contingência financeira para esses policiais, ou a questão de combustível, etc. Isso dificulta muito a região se desenvolver. Você imagina uma estrutura da segurança pública precisar dessa autorização para deslocar um efetivo como daqui para Alenquer, que é aqui próximo. E aqui você imaginando isso na segurança pública. Agora imaginem outros órgãos dentro do Estado que estão aqui. Então,
aí vem esse outro lado que eu queria comentar agora há pouco, Beto, que é a questão da gente ter essa independência administrativa aqui na região para que a gente possa, quando a gente fala por aí, mas se criar o Estado do Tapajós, se cria para situações como essa, para a gente se desenvolver de uma forma mais rápida. Aí você pensa, eu falei na segurança, mas você pensa aí na educação, você pensa aí na infraestrutura, você pensa aí na saúde. São situações... A Cozampa, por exemplo, acontece um problema num bairro, como aconteceu essa semana agora, numa bomba, você precisa trazer bomba de onde? De Belém. Imagina toda essa infraestrutura para trazer uma bomba de lá para cá. Isso a comunidade está esperando, está aguardando. Então, se a gente tiver essa autonomia administrativa aqui, isso com certeza vai se resolver de uma maneira mais rápida e o cidadão vai cobrar de maneira também mais rápida da pessoa que está ali, do seu agente público que está na frente, gerenciando o município, gerenciando o seu estado. Vamos falar com o Andrei agora, coronel. Andrei, ele falou aí de Estado do Tapajós, essa autonomia aí do órgão poder ter, de fazer essa gerência, né, a gestão, e tu aí entende muito bem de Estado do Tapajós. Uma independência aí com a questão da segurança pública, como é que seria o teu ponto de vista, Andrei? Beto, sem me aprofundar muito na segurança pública, que envolve termos técnicos e alguns critérios, mas questão geográfica, pela dimensão do nosso estado e pela posição que está a capital Belém, que não é centralizada, é aquilo que o coronel falou. Se na segurança pública é necessário que para deslocar uma equipe lá para o Curuai ou lá para Alenquer, qualquer movimentação dessa precisa que Belém tenha, ou seja, Belém autorize ou venha, nesse caso, recurso financeiro, significa que a nossa região não tem autonomia para isso. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande para todos os serviços públicos, não é só segurança pública, é claro que é muito importante. Agora imagina a área da saúde, que também requer urgência, né? Serviços públicos, como o caso da Cozampa, que é água, serviços públicos na área também da infraestrutura, algo assim, e tudo está dependendo de Belém. Então, se houver uma descentralização, pelo menos uma política onde descentralize essa autonomia, para que Santarém passe a ser pelo menos um polo do Estado, já que nós temos uma secretaria regional, que ela esteja preparada, apta, para fazer isso acontecer de uma forma mais rápida, para dar o que? Eficiência. Aí vem o que também o coronel defende muito, eu admiro muito isso, quando se fala de uma gestão inteligente, e as pessoas ligam muito isso como se fosse só a tecnologia, lâmpada. Não, é a inteligência mesmo da logística, para que a coisa funcione, aquilo que ele falou. Nós temos que enxergar mais na frente, nós temos que saber, da mesma forma que você está fazendo como essa extensão da Moaçara, como é que junto com isso já não está se pensando no viaduto? Então, o que tem que se fazer no momento antes de precisar, né? A mesma coisa a segurança pública. Eu não vou entrar, não vou me aprofundar, mas sabemos que um trabalho preventivo é importante. Então, nós temos alguns locais críticos que, com certeza, o serviço de inteligência faz essa pesquisa, e tem que haver um trabalho preventivo, e nós estamos dependendo de uma área que não, ou melhor, de uma autorização que não conhece a região, né? Aí os nossos comandantes aqui que conhecem têm que convencer um outro setor para que venha a autorização. Então eu acho que isso aí acaba causando uma deficiência, não por culpa da equipe aqui, por culpa do sistema do Estado mesmo. Ok. Depois deixa lá. Coronel, pode deixar aí. Coronel, há uns anos atrás a gente sempre via a Polícia Militar fazendo as blitz, fazendo barreiras, né, fiscalizando, e hoje a gente não vê mais a Polícia Militar fazendo aquele trabalho de fiscalização que o Detran faz hoje. Como é que funcionava e por que hoje não faz mais esse trabalho? Pois é, Beto. Na época que nós estávamos no comando, né, uma das estratégias que o André falou agora há pouco, né, a gente ter essa visão de futuro, de desenvolvimento inteligente, uma das estratégias que a gente teve aqui também quando nós chegamos, quando a gente falou novamente de olhar o ambiente externo que nos envolvia, que era essa oportunidade da gente juntar mais o sistema de segurança pública aqui. Nós fizemos um trabalho muito grande, e eu agradeço aí a todas as instituições de segurança pública, tanto do Estado quanto do município. A gente fez um trabalho muito grande de parceria entre os órgãos, né? Nós chegamos, como você mesmo mencionou agora há pouco, aqui até operações que a gente realizava até com apoio da Polícia Federal. Deixo aqui novamente meu abraço, meu agradecimento a todos eles.
E, à época, realmente, nós tínhamos algumas metas que cada unidade, que cada batalhão deveria cumprir. Uma delas, Beto, é isso. A gente estipulou o número de operações diárias, como a gente trouxe a experiência lá de Belém, de Guamara, Terra Firme. A gente tinha um número de operações diárias que tinham que ser realizadas, principalmente aqui em Santarém. Não só em Santarém, mas todas as unidades aqui do CPR-1, que abrange 13 municípios aqui da região oeste do estado. E por isso que se via muito a questão das blitz, das operações noturnas, da caravana da segurança. Agora, nesse momento, eu não sei como as coisas estão acontecendo, porque, pelo fato de estar na reserva, a gente se abstém um pouco dessa área e deixa para que os novos que estão lá executem seu trabalho, né? Executem sua dinâmica de comando. Mas eu acredito que estejam elaborando algumas formas e a gente possa ver, sim, logo de imediato, essas operações surgirem de maneira mais corriqueiras, porque elas são interessantes, elas trazem a sensação de segurança, que ela é fundamental. Hoje em dia, nós vemos as nossas viaturas com o giroflex ligado, só para dar um exemplo, foi um trabalho que nós também planejamos lá atrás, porque essas viaturas, elas têm o giroflex, aquela luzinha em cima, para que a população entenda, para mostrar que o policial está ali para o cidadão, que ele está ali para demonstrar que a polícia dele está lá. Imagine aquele jovem que está saindo da escola, vai para uma parada de ônibus escura e está ali com medo, com receio. Lá na frente ele vê um giroflex, uma viatura vindo com o giroflex ligado. Lógico que aquilo ele se sente mais tranquilo, mais seguro. Isso é feito por cidadão. Então são estratégias, volta agora para a questão das blitz, das abordagens, que elas são interessantes para trazer essa sensação de segurança. Eu acho que isso é interessante e eu acho que é também interessante que volte logo a acontecer mais também delas, né, para todos nós, porque ela é bom. E ajuda muito a questão da prevenção da segurança pública, como o Andrei falou agora há pouco. Eu vou deixar aqui também uma pergunta para o Andrei. Andrei, tem alguma pergunta que não esteja fazendo e queira fazer para o Coronel Tomás? Fica à vontade aí também, Andrei. Pode perguntar. Não, tranquilo, Coronel. Eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta no internauta aqui, do Wellington, perguntando aqui. Coronel Tomás, o senhor é a favor do estado do Tapajós? Sim, lógico. Como eu falei agora há pouco, nós somos totalmente favoráveis à criação do estado do Tapajós. A gente entende. Só para citar um exemplo, a província de São Paulo, por exemplo, você vê São Paulo hoje, um estado pequeno, o estado mais desenvolvido do país. Tempos atrás, dentro de São Paulo existiam 10 estados hoje. Mato Grosso, Minas, Rio, tudo pertencia à província de São Paulo. Então, áreas muito grandes para ser administradas, elas não são administradas com eficiência. Quanto menor a área, melhor o controle, melhor a administração. Esse exemplo de São Paulo serve muito para a questão do Pará. Mas muita gente fala, mas se a gente dividir, a gente vai tornar o Pará muito pequeno. Negativo, quando a gente diminui o espaço, a gente tem a possibilidade de fazer todas essas áreas se desenvolver de maneira mais rápida e se desenvolver de maneira mais sólida. Veja um exemplo aí de Tocantins. Você cruza a nossa fronteira e você observa os nossos municípios do interior, Conceição do Araguaia, por exemplo, aí nas redondezas, São João do Araguaia. Quando você atravessa ali para Tocantins, você vê o quanto aqueles municípios de lá se desenvolveram. Você vê o exemplo de Mato Grosso do Sul, o quanto se desenvolveu também ao longo dos anos. E a gente tem que buscar isso, né? Diminuir esse espaço para a gente poder ter um controle melhor, ter um desenvolvimento, ter uma gestão melhor. O estado, minha gente, de Minas Gerais, ele possui mais de 800 municípios. O estado de Minas Gerais, só o estado de Minas Gerais, ele possui mais de 800 municípios. Alguns municípios não têm nem 1.000 habitantes. Vocês sabem quantos municípios existem na região amazônica? Não só no Pará, na região amazônica. 450. Praticamente a metade do que existe em um estado só da federação. Então, muita coisa tem que ser revista nesse pacto federativo e na forma da gente gerenciar o país como um todo, para que a Amazônia, não só a questão nossa aqui, mas a Amazônia, de uma forma geral, possa se desenvolver de uma maneira mais rápida e que atenda às pessoas que vivem aqui. Nunca podemos esquecer isso. Quando se fala Amazônia, se liga ao ambiente, à sustentabilidade. Mas não esqueça que sustentabilidade tem 3 tripés. O econômico, o social e o ambiental. E dentro do social tem essas pessoas que vivem aqui e precisam de moradia digna, precisam de condições dignas de vida. E isso nós temos que buscar.
Ok, então estamos chegando aí ao final do programa, Andrei, mais uma vez. Quero te agradecer aí a parceria nos comentários. Considerações finais, Andrei Serruia. Beto, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui junto com o Coronel, que sempre nos dá uma aula de conhecimento, é muito importante isso, dentro do que ele falou, e principalmente, claro, que faltou tempo aí para falarmos mais sobre a gestão inteligente, mas da segurança pública ficou muito bacana mesmo, muito, muito conhecimento. Eu só até reforço também o que o Coronel falou, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Para mim, esses anos todos que estamos se aproximando e tendo a oportunidade de estarmos conversando, para mim é sempre uma aula, e o que eu acho que também é o ponto principal que eu admiro é o posicionamento dele com algumas diretrizes que envolvem valores, tá? Principalmente, como ele falou, os seres humanos. Então, quando se dá com os seres humanos, temos que sempre haver aquele respeito. E quando se busca a eficiência no serviço público, seja na área da segurança pública ou um outro setor, como a área também educação e saúde, principalmente, tem que haver respeito, tem que haver eficiência. Então, isso serve também como, nesse caso, para abranger todos os serviços públicos. Então é isso aí, Beto. Também boa noite também, internauta. Para mim também é uma satisfação estar aqui com vocês. Coronel Thomazzo, obrigado pela participação. Espero que o senhor volte outras vezes, aceite os próximos convites. Obrigado mesmo. Considerações final, Coronel. Eu que agradeço muito aqui o espaço, Beto, Andrei, essa possibilidade de falar com nossos munícipes, falar com toda a rede, né? Explicar nosso ponto de vista. Eu agradeço muito suas palavras, Andrei. Eu realmente acredito muito, eu tive muito essa educação. Eu sou filho de pais aí. Meu pai não tinha nem a 4ª série, mas meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele nos deu um exemplo muito grande do que é ter honra, do que é ter dignidade. Eu procuro, através desse exemplo que meu pai me passou, para me passar, não só onde eu trabalhei, onde eu comandei, mas também a minha família, a minha filha. Eu entendo muito isso, André. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague a tua honra. Eu não vejo desse jeito. Eu entendo que não adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma, se ele perder o seu caráter. Eu tenho a grata satisfação de andar aonde tiver que andar, e eu ando de cabeça erguida por saber que eu estou fazendo aquilo que eu acho correto, aquilo que me foi passado como correto, aquilo que Deus nos ensinou. Eu acho que a gente tem que firmar muito a cadência, muito os nossos passos em cima disso. Deixar o exemplo. Eu passei por 30 anos dentro de uma instituição policial militar. Graças a Deus, saí com o meu nome ali, que você pode chegar e perguntar ao policial militar quem é o Coronel Thomazzo, ele vai lhe dizer quem é esse Coronel Thomazzo. Eu passei recentemente por uma campanha política, e como eu entrei, eu saí. Como eu volto a dizer, eu não busco as riquezas do mundo. Eu acho que mais importante do que isso é deixar um legado, deixar uma mensagem. E nós, Andrei, deixamos essa mensagem, que pode ser feito de maneira diferente, que nem tudo tem preço, nem todo mundo está à venda, que existe maneira diferente da gente fazer gestão, que a gente fazer campanhas políticas, da gente mostrar como transformar o município. Eu acho que é isso aí que a gente procurou deixar. Por isso que quando a gente fala, o senhor ficou... Se eu teve só 8 mil votos. Não, eu agradeço muito a todos vocês que votaram em mim, praticamente, esses quase 8 mil votos. E a gente não perdeu, pelo contrário, nós ganhamos muito. Nós mostramos que existe sim uma alternativa de fazer política. E nós fomos essa alternativa. E a graça de Deus dele nos manter sempre nesse caminho. E esse legado que nós temos para carregar, André, é esse. De mostrar para as pessoas que existe sim um caminho correto, um caminho digno de traçar dentro da política. Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Coronel. Com certeza terá uma próxima oportunidade. Bom, esse foi mais uma edição do Conexão Política, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Segunda-feira tem o programa em Evidência Corrigida na Vidade e terça-feira o programa Agromundo. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite.